A grande maioria do pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que dificilmente eu vendo um fundo imobiliário ou ação, porque eu sigo a estratégia de comprar e carregar para longo prazo. E o intuito dessa estratégia é acumular o máximo de cotas possíveis, seja de fundos imobiliários ou ações, para que o lucro que eles adquirem ao longo dos anos seja dividido comigo através de dividendos. Só que a ideia de comprar e nunca mais largar não pode ser escrito na pedra, pessoal. Mudança de percurso pode sim ocorrer ao longo do tempo e é natural que você faça uma análise de tempos em tempos para entender se algum ativo da carteira perdeu seus fundamentos ou se aquele ativo que você comprou não está fazendo mais sentido continuar na carteira por questões estratégicas. Recentemente, eu mostrei para vocês que eu e a Maria mandamos para o espaço o HCTR11 da carteira. Nesse caso, foi pelos pênaltis que a gestão vinha cometendo. Só que tem um detalhe, neste período que eu fiquei ausente aqui do YouTube, nós já tínhamos feito uma outra movimentação de um fundo que continuava com seus fundamentos, porém não era um fundo característico para a gente levar para longo prazo. Ou seja, ele não foi feito para você comprar e deixar por um período prolongado na carteira. Por isso eu já deixo claro, que essa venda que nós fizemos não foi por deslize, desconfiança ou alguma cagada da gestão, mas sim por questões de estruturação da minha carteira e da Maria, que é focada no longo prazo. Já já eu vou dizer para vocês qual que foi o fundo que nós zeramos a posição e se a gente teve lucro ou prejuízo nessa venda. E lembrando que caso eu venda algum fundo imobiliário com lucro, eu posso abater no prejuízo que eu tive aqui no HCTR11. Vamos lá! Quando eu e a Maria compramos esse fundo imobiliário lá em meados de 2020, a gente ainda tinha poucos ativos na carteira. Eu acho que contando com ele, pessoal, eram uns 4 a 5 fundos imobiliários. Era de fato uma carteira bem enxuta, onde a gente estava totalmente desprotegido no quesito diversificação. E esse fundo imobiliário, ele tinha o propósito de justamente proteger a fragilidade de ainda não possuir uma carteira robusta e diversificada. Isso porque esse fundo imobiliário é conhecido por ter em sua dinâmica comprar cotas de outros fundos imobiliários e dessa forma, indiretamente, eu acabava tendo dezenas de outros fundos imobiliários que esse ativo tinha na sua carteira. Além disso, eu contava com uma equipe profissional para selecionar e escolher os melhores fundos imobiliários do mercado. Ou seja, eu depositava o meu dinheiro na mão do gestor para que ele fizesse todo o trabalho de estudar e fazer as melhores escolhas. A princípio, parece um investidor preguiçoso, que transfere a responsabilidade a terceiros para investir o seu dinheiro. Mas na verdade, pessoal, um fundo de fundos, como é conhecido o ativo com essas características, pode sim ser uma excelente opção para quem está iniciando, justamente por possuir vários fundos imobiliários dentro da sua carteira. E o mais legal é que esse fundo imobiliário pode investir em fundos que talvez você, jamais poderia aplicar o nosso dinheiro. O que eu tinha na carteira, por exemplo, e vendi recentemente, tem no seu portfólio vários fundos imobiliários, entre eles o KNIP11, que é simplesmente o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores em questão de patrimônio. Porém, ele é reservado apenas para investidores qualificados, sendo que um dos pré-requisitos para investir diretamente nele é que o investidor tenha mais de 1 milhão investido, que no meu caso está bem distante desse número, o que me proibia de colocar meu dinheiro de forma direta. Só que como eu investia no fundo de fundos que possuía um pedaço do seu patrimônio alocado no KNIP11, indiretamente eu acabava tendo participação nesse gigante. E olha só que legal! Apesar de estar investindo em apenas um fundo imobiliário, ele possuía uma carteira com dezenas de fundos imobiliários dos mais variados setores. Ou seja, indiretamente eu já estava diversificado com todos esses setores, mesmo tendo uma carteira bem enxuta naquela época. E é por esses motivos que eu acho uma excelente opção para quem está iniciando e ainda não tem uma carteira estruturada e diversificada. Só que, obviamente, que um fundo de fundos tem lá seus pontos de atenção. Por isso eu volto a repetir, que investir nesse tipo de ativo é ideal para quem está iniciando e quer se proteger da falta de diversificação. E como a estratégia de um fundo de fundos é buscar as melhores oportunidades, o iniciante ele acaba tendo uma aula com o gestor, já que mensalmente ele coloca lá no relatório gerencial a estratégia tomada de acordo com o momento econômico do país. Tá, mas até agora eu só falei de vantagem de um fundo de fundos. E o ponto de atenção, aonde é que tá? Uma das questões é que, independente do fundo imobiliário que você vai investir, é cobrado taxa de administração. E como um fundo de fundos investe em outros fundos imobiliários, há múltiplas camadas de taxas sendo cobradas, tanto pelo fundo de fundo, quanto pelos fundos que ele possui na carteira. Na prática, o investidor que tem na carteira algum desses caras aí, os fundos de fundos que temos disponíveis atualmente no mercado, ele acaba pagando a taxa de administração por ele e, indiretamente, as taxas de administração dos fundos que ele possui na carteira. E a coisa começa a complicar ainda mais quando você investe num fundo de fundo e no portfólio dele tem um fundo que você também investe diretamente. Vou fazer o seguinte,
Vou trazer o Excel aqui porque eu gosto de explicar na prática. Olha só, aqui é só exemplo, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui o BCFF11, que é exatamente o fundo que eu tinha na carteira, e zerei minha posição. Olha só, ele possui o BTLG11 no seu portfólio, e eu também visto no BTLG11 de forma independente. Os números aqui é só para exemplificar, pessoal, pelo amor de Deus, só para facilitar aqui o nosso entendimento. Vamos supor que eu tenho 10 mil reais investidos no BCFF11 e que a taxa de gestão é de 1% ao ano, ou seja, custo aqui de 100 reais. O mesmo vale para o BTLG11. Eu tenho 10 mil reais investidos com taxa de 1% ao ano, resultando também nos 100 reais. Agora vamos supor que o BCFF11 tem 10% dos seus recursos alocado no BTLG11. É bem menos, tá, pessoal? Mas aqui, de novo, é só para exemplificar. Como eu tenho 10 mil reais no BCFF11, isso quer dizer que eu tenho indiretamente, através dele, R$ 1.000 investidos no BTLG11. Quanto que o BTLG11 cobra de taxa de administração? 1% ao ano, ou seja, o BCFF11 paga de taxa para o BTLG11 R$ 10. Resumindo tudo isso, a gente tem o seguinte: taxas pagas diretamente pelo meu investimento no BTLG11, R$ 100. Taxas pagas diretamente pelo meu investimento no BCFF11, R$ 100. Taxas pagas indiretamente pelo meu investimento no BCFF11, que possui 10% alocado no BTLG11, R$ 10. Somando toda essa brincadeira, R$ 210. Conclusão: quando você possui tanto o BCFF11 quanto o BTLG11 de forma direta, você paga taxa de administração em todos os níveis. Isso resulta em uma duplicação parcial de taxa sobre o mesmo tipo de investimento, aumentando assim os seus custos totais. E para mitigar esse impacto, é importante revisar a composição do fundo de fundos que você tem na carteira e considerar se os benefícios da diversificação e gestão profissional oferecidos pelo fundo justificam os custos adicionais. Por isso, a minha opinião para quem quer ter um fundo de fundo na carteira é simplesmente para iniciar os investimentos e aprender com a expertise de uma gestão profissional. Sendo que na medida que você vai adquirindo conhecimento, vai fazendo suas escolhas com suas próprias mãos, controlando de forma independente seus próprios investimentos, estruturando a carteira de acordo com o seu perfil, aí chega o momento de dar tchau pro fundo de fundo. Mas lembrando sempre, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é a minha humilde opinião. Não é para você sair vendendo o seu ativo só porque eu tô falando isso. Cada investidor tem lá a sua forma de pensar e investir. O Charles, por exemplo, do canal Economista Sincero, ele tem uma grana considerável investida no BCFF11. E para ele, tá tudo bem continuar com fundo na carteira. É a estratégia dele, gente. Cada um tem lá a sua estratégia. Para mim, para Maria, por exemplo, já tinha chegado a hora de mandar para o espaço esse fundo imobiliário. Porque, como eu disse, não é fundo para longo prazo, mas sim para iniciar e adquirir conhecimento através das movimentações da gestão. Tá, e qual que era a minha situação no BCFF11? Gente, eu e a Maria, nós tínhamos 1.256 cotas. Lembrando, que o BCFF11, ele passou por desdobramento recentemente, na ordem de 1 para 8. Ou seja, quem tinha uma cota passou a ter 8, e assim por diante. Eu tinha o preço médio de R$ 8,89, investimento aqui na casa de R$ 11.165. De dividendos, a gente recebeu um total bem próximo dos R$ 2.300. Eu vendi as cotas ao preço de R$ 8,81, retornando para nossa conta R$ 11.000, praticamente fechando aqui no 0 a 0, em relação ao que a gente tinha investido. O ganho ficou mesmo para o lado dos dividendos que a gente recebeu ao longo do período que a gente permaneceu com o BCFF11 na carteira. E obviamente, que esses R$ 2.300 foram convertidos em mais cotas de fundos imobiliários. A grana dessa venda a gente picotou em diversos fundos da carteira, a fim de manter a diversificação saudável. Para quem tem o BCFF11 na carteira ou pretende investir, hoje ele está na casa de R$ 8,32. Caiu bastante, desde quando eu mandei ele para o espaço. Ele está com dividend yield considerável de pouco mais de 10%, mas para esse percentual ser mais fiel, é preciso considerar um período maior. Ele está bem descontado quando a gente compara com seu valor patrimonial. Tem um batalhão de gente que possui ele na carteira, são mais de 350 mil cotistas e vem pagando mensalmente em torno de 7 centavos de dividendos para cada cota. Fica aí minha opinião sobre os fundos de fundos. Não me arrependo de ter investido inicialmente no BCFF11. Sentimos que já era hora de zerar nossa posição pelo fato da carteira já estar diversificada e não ficar mais dependente de uma gestão para a escolha dos meus ativos. Acabei fechando no 0 a 0, porém ganhamos bastante dividendos ao longo do tempo. Me diz aí, qual que é a sua opinião sobre fundo de fundos e se você tem algum na carteira? Bons investimentos e até o próximo vídeo.